Amado, amada de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Luiz e você está no canal, nas mídias sociais da TV Santo de Deus. O canal que quer levar o nome do Senhor aos confins do mundo, como Ele nos pediu para anunciar. Vamos conseguir? Depende de você, depende da sua ajuda, depende do quanto você vai nos ajudar espalhando esses vídeos, esses pequeninos programas que temos gerado aqui na sede do nosso canal. Hoje eu te convido a mergulhar na história de um homem que viveu lá atrás, longínquamente no século XII, de um homem que começou a sua vida religiosa com os mesmos padres, de onde saiu uma grande dificuldade e que hoje realiza uma grande santidade. Nós estamos falando do santo que é festejado no mundo inteiro no dia 13 de junho, Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, ou simplesmente Fernando. Amado, amada de Deus, vamos passo a passo conhecendo a história de Santo Antônio. Ele é talvez das figuras mais conhecidas e no Brasil ainda ganha alguns contornos próprios, porque nós no Brasil gostamos tanto de uma festinha junina, não? E aí a gente junta Santo Antônio, São João e São Pedro. E a gente faz um mês inteiro de festa, porque brasileiro gosta de festa. Ele atravessou os séculos com a história da sua vida, tornando-se popular, chamando todos a viver uma vida de elevação a Deus. Bom, Santo Antônio, ao contrário do que muitos pensam, não nasceu na Itália. Nasceu em Portugal, em Lisboa, em 1195. Fernando de Bulhões é o seu nome. E assim, vindo de uma família rica e influente, ele, muito jovem, começou a perceber que havia algo diferente e que Deus tocava no seu coração. Havia uma espiritualidade em Fernando. Havia um chamado em Fernando. Como há, amado, amada de Deus, um chamado em todos nós. Vocação vem de vocare. Vocare é chamado. Ouvir a voz. Ouvir a voz. A voz de Deus. A voz do Espírito de Deus que habita em nós. E Fernando faz das coisas mais improváveis. Uma família rica e influente, ele simplesmente deixa para lá o prestígio, o dinheiro, a riqueza e entra na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Por que eu comecei dizendo que ele começa a sua vida religiosa em meio a uma congregação que tem tantas coisas? Porque lá para frente, no século XVI, na mesma ordem agostiniana, surgirá Lutero, que vai promover a reforma, que vai, pelos seus entenderes, pelos seus pensamentos, separar uma parte da igreja junto com Calvino. E eu dizia que, por outro lado, tem uma vida de santidade, porque hoje o Santo Padre, o Papa Leão, é também agostiniano. Muito interessante perceber o modo como a história vai se desdobrando e acontecendo, não é? Anos e anos de formação. Ficou ali intensamente dedicado aos estudos da Palavra de Deus, da teologia,
Não é à toa que se torna um grande pregador. Extremamente inteligente, de memória impressionante. Os superiores logo perceberam que aquele jovem tinha um dom especial para compreender e ensinar as Sagradas Escrituras. Mas há, lá pelas tantas, um acontecimento que muda tudo. Naquela época, 5 missionários franciscanos foram mortos no Marrocos enquanto anunciavam o Evangelho. Quando os corpos deles retornaram para Portugal, Fernando ficou profundamente impactado pelo testemunho daqueles homens que deram a própria vida para testemunhar a fé em Jesus Cristo. Decidiu então abandonar a ordem agostiniana onde estava e, tendo conhecido a ordem franciscana, entrou para a ordem dos franciscanos, aquela fundada por Francisco de Assis. E lá havia então o nome de que, quando se fazia os votos, os primeiros compromissos, se mudava de nome. E então Fernando passa a chamar-se Antônio. Queria ir para o Marrocos como missionário, também para anunciar o Evangelho, mas durante a viagem ficou gravemente doente e teve que retornar. Uma tempestade horrenda desviou a rota do navio e Antônio acabou chegando, não em Portugal, mas na Itália. E foi ali que Deus começou a revelar ao mundo quem seria de fato aquele homem. Inicialmente, ninguém conhecia a capacidade intelectual dele. Vivia de maneira simples, silenciosa, humilde, até que um dia, durante uma celebração da Santa Missa, faltou um pregador. Antônio foi chamado apenas para improvisar umas palavrinhas ali. Mas quando começou a falar, ficaram todos impressionados. Impressionados porque o seu conhecimento acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia, era algo absolutamente extraordinário. Pregava com profundidade, com clareza, com emoção e conseguia explicar temas complexos de modo simples, tocando o coração de tantas pessoas comuns. Rapidamente, tornou-se um dos maiores pregadores do seu tempo. As multidões passaram a acompanhá-lo por onde ia. As igrejas já não comportavam tantas pessoas e muitas vezes ele precisava pregar em praças, em campos abertos, porque os seus sermões falavam sobre a conversão, a justiça, a misericórdia, o amor de Deus. Antônio combatia as injustiças sociais da época, defendendo os pobres, denunciando os abusos cometidos pelos poderosos. Veja que riqueza. A missão da igreja, meus caros, a missão da igreja não é dar de comer a quem tem fome, dar de vestir a quem não tem, dar de beber a quem tem sede. A missão da igreja é salvar as almas. A missão da igreja é salvar as almas. Por isso, os sermões falavam de conversão, justiça, misericórdia e amor de Deus. O fruto da conversão, da justiça, da misericórdia e do amor de Deus é: eu não posso me conformar com a injustiça. Eu não posso me conformar com o fato de que uns têm tantos e outros têm tão pouco. É daí que brota, então, a consequência da missão da igreja, a consequência da missão do cristão, que é cuidar dos pobres, cuidar de quem tem menos, cuidar de quem não pode, porque isso é fruto da conversão, do conhecimento da palavra e da justiça social. Um dos episódios mais conhecidos de sua vida é o chamado Sermão dos Peixes. Diz a tradição que em uma cidade onde as pessoas não queriam ouvi-lo, Antônio teria ido até a beira do mar e começado a pregar para os peixes, e os peixes tinham subido ali para o espelho d'água, para ouvir o sermão. Esse episódio tornou-se símbolo da força da sua pregação e da ideia de que toda a criação reconhece a voz de Deus. Outro aspecto importante que marca a vida de Santo Antônio é a sua caridade.
ajudava os pobres, alimentava os necessitados, lutava contra a fome e a desigualdade. É isso, é o fruto da conversão. Há relatos que defendia pessoas endividadas injustamente e auxiliava a família que passavam dificuldades. E é justamente dessa preocupação com os mais pobres que nasceu, séculos depois, a sua fama de santo casamenteiro. Você sabe por que é o santo casamenteiro? Porque naquela época as mulheres não conseguiam se casar porque não tinham dinheiro para pagar o dote. A família da jovem tinha que pagar um dote à família do jovem. Era um dinheiro, é como se fosse... Eu vou usar uma expressão horrível, tá? Era como se você tivesse que, aspas, comprar o direito de que aquela moça, a família dela, se juntasse à família daquele rapaz. E então, Santo Antônio ajudava. Santo Antônio ajudava. A devoção popular vai crescendo e é algo realmente avassalador, impressionante. Muitas tradições surgem ao redor do seu nome. No Brasil, por exemplo, tornaram-se famosas simpatias. Não faça não que é pecado, tá? Mas simpatias relacionadas a Santo Antônio, especialmente no mês de junho. Algumas pessoas colocam a imagem do santo de cabeça para baixo e assim por diante, para que ele interceda pelo casamento. Não precisa de nada disso. De nada disso. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, viu? Ele é o santo casamenteiro, viu? Significa dizer que você que já está noiva pode pedir a intercessão dele. E isso é ser o santo casamenteiro. Não é para arrumar um namorado, não, viu? Aí, às vezes, é com Santa Rita ou São Judas, que às vezes é causa impossível mesmo, viu? Mas o Santo Antônio é isso, porque ele ajudava aquela moça que queria casar, que já estava pronta para casar com o dote, não é? Com toda a cultura popular ao redor da figura dele, a essência de Santo Antônio sempre esteve e está ligada à oração, à fé e ao amor ao próximo. Impressionante é a rapidez da canonização de Santo Antônio. Morreu em 13 de junho de 1231, na cidade de Pádua, na Itália, e com 36 anos de idade, sua morte causa enorme comoção entre o povo. E os relatos dos milagres cresciam tão rapidamente depois do seu falecimento que as pessoas afirmavam ter recebido curas, graças, respostas às orações feitas pela sua intercessão. Diante da enorme devoção popular e dos inúmeros testemunhos, a Igreja Católica o canonizou menos de um ano depois de sua morte. Algo extremamente raro, até hoje. Muito raro. Foi declarado santo pelo Papa Gregório IX. Recebeu depois o título de doutor da Igreja, reconhecimento porque a sua sabedoria era tanta, que ele ganha o título de doutor da Igreja pelo ensinamento da fé católica. Até hoje, Santo Antônio é considerado um dos santos mais queridos do mundo cristão. No Brasil, a sua devoção se mistura fortemente às festas juninas, como dizíamos lá no começo. Oficialmente, 13 de junho. Mas a gente gosta tanto dele, que ele é um santo para o qual raramente se faz uma novena. Faz uma trezena, porque aí tem a oportunidade de ficar os 13 dias, quase que a primeira quinzena inteira de junho, já celebrando Santo Antônio. E olha que legal, como depois, no dia 24, se celebra São João Batista, você volta logo ali um bocadinho e no dia 15 você já começa a novena de São João Batista. E vai emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra. E como depois em 29 é São Pedro, já termina de João Batista na novena de São Pedro. E assim, nós temos um mês inteiro de festa, um mês inteiro de pula fogueira, iaiá. Ah, meu amigo, como é bom festejar os santos. Como é bom viver a alegria de festejar os santos. E de saber que o mês de junho é tão rico, porque há 3 homens incríveis que deram a vida pelo reino de Deus. 3 homens incríveis que puderam testemunhar e continuam com a sua história a testemunhar
que Cristo é o Messias. É exatamente por isso que tantos séculos depois, Santo Antônio continua tão conhecido e tão festejado. Amado, amada de Deus, espero que você tenha gostado de conhecer a história de Santo Antônio, de Pádua, de Lisboa, do Fernando de Bulhões, a história desse santo ao qual nós rendemos tantas devoções e tanto agradecimento a Deus por conhecer a vida. Pregar o Evangelho, levar o Evangelho, testemunhar o Evangelho. Santo Antônio, rogai por nós. Amado, amada de Deus, você ficou até agora? Curte, compartilha esse vídeo e nos ajude a difundir pelo mundo a história de Santo Antônio. Até a próxima História dos Santos. Tchau!